Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leila, sou professora de arte e hoje a gente vai falar sobre Inhotim. Vamos lá? O que é Inhotim? Inhotim é um museu a céu aberto, onde encontra obras chamadas Site Specific, que são obras que são feitas para aquele espaço. Inhotim, como eu coloquei na imagem anterior, ele é todo esse espaço aqui. Então ele é cheio de galerias, cheio de percursos em que você interage tanto com a natureza quanto com as obras de arte, tá? Muitas obras elas são criadas especificamente para aquele lugar, foram criadas para estarem ali, né? E eu vou falar isso depois de uma obra mais em específico. O nome Inhotim, da onde que vem? Né? Qual que é a origem? Então, o local era uma fazenda pertencente a uma mineradora e lá no século XIX, e tinha como um inglês responsável, Timothy, que chamavam ele de Sr. Tim, tá? E acabou virando Inhotim. E aí tinha uma denominação dada para os filhos, que ficava Inhotim, e para as filhas Inhá, né? E daí surge o nome Inhotim, tá? Derivado desse antigo morador e como que as pessoas chamavam essa pessoa. O processo histórico desse museu a céu aberto. Então ele começa com uma coleção particular de um cara chamado Bernardo Paz, que haviam obras de arte moderna, como de Cavalcante, Portinari, Guignard, e aí ele começa a vender essas obras e transformar aquele espaço em um espaço de arte contemporânea. E aí ele começa a produzir, lá em 2004, essas produções, esse museu voltado para a arte contemporânea. E era uma coisa assim, as pessoas visitavam, era uma coisa mais restrita, mais fechada, mas em 2006 ele é aberto ao grande público, tá? Então, como que funcionava? Até então, as pessoas iam para lá, agendavam as visitas e era uma coisa mais monitorada. Em 2006, ele já começa a abrir, as pessoas começam a visitar, então já tem uma abertura oficial em 2006. Ele tem todo um paisagismo influenciado pelo Burle Marx, que é um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, que vai influenciar o paisagismo local ali. E a gente tem dentro desse museu obras do Hélio de Sica, Ernesto Neto, a própria Rivane, Cildo, Tunga, que são grandes artistas brasileiros, tá? Entre as obras do Inhotim, a gente tem obras de brasileiros e obras de estrangeiros. Então, tem uma mescla aí de grandes artistas, tá? Onde fica Inhotim? Inhotim fica próximo a Brumadinho, fica dentro das proximidades de Brumadinho, tá? Tem 38 mil habitantes, a 60 quilômetros de BH. Ele é próximo ao Vale do Paraopeba, né? E ele tem uma área de 96 hectares entre jardins e edificações. Quando você entra em Inhotim, você tem um impacto, assim, porque é muita vegetação, é muita árvore, assim. Então você entra, você realmente fica estupefado com a natureza que tem ali, né? E ele foi todo pensado e ornamentado com vários biomas e, na verdade, ele está na congruência em 2 biomas, tá? A gente já vai falar dele. Então, o que é Inhotim? É um jardim botânico? Também. Ele tem mais de 4.300 espécies de vegetações ali. Ele fica entre 2 biomas, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, lá no parque de Inhotim, lá no botânico, no jardim, a gente tem vegetações desses 2 biomas. Ele abriga plantas nativas e também plantas que são exóticas, como essa flor cadáver que eu coloquei aqui, que é uma flor lá da Ásia e que tem aqui no Brasil uma delas. Tem mais de 1.500 espécies de palmeiras, tá? Então, além de ser um museu de arte moderna, contemporânea, ele também é um jardim botânico, tá? A arquitetura do ambiente, ele vai dialogar com toda a natureza ali circundante. É muito interessante esse espaço. Esse daqui é o mapa do museu de Inhotim. Então, ele é dividido em 3 percursos, em 3 grandes áreas. Inhotim não tem uma coisa assim, olha, como a gente costuma ver nos museus, eu vou entrar aqui nessa portinha e vou caminhando e faço esse percurso. Lá você não tem esse rigor desse percurso. Tanto é que ele faz meio essa curva toda, essa sinuosidade que está aqui nesse mapa, tá?
Ele tem 23 galerias, tá? Que são dedicadas a diversos artistas. Ele tem 4, que é o lago, a ponte, a fonte, a praça e a mata. E dentro dessas galerias a gente tem obras, por exemplo, do Tunga, do Cildo, da Adriana Varejão. Então são artistas de grande nome da arte contemporânea brasileira. E não só brasileira, tá? E a gente tem outros artistas que também vão ser presenteados com galerias também, tá? As mostras artísticas possibilitam uma grande constante evolução cultural. Então, ele não é um museu fechado dentro das obras ali, tipo, eu vou lá, vejo lá um museu de arte moderna. Aí fica só restrito à arte moderna. Não, o Museu Inhotim, ele passa por constantes evoluções, porque como ele é um museu ao céu aberto, tem as questões ambientais que vão interferir ali nas produções. Então, a gente tem essa evolução, essa inconstância do tempo, sempre dialogando com o espaço. Tem 17 galerias permanentes de diversos artistas, né? E aí eu gosto de ressaltar aqui alguns artistas que são sempre recorrentes aos vestibulares, à Enem, como o Cildo Meirelles, o Tunga, a Adriana Varejão e a Marilá, que caiu no Enem de 2016, tá? Os eixos, como eu falei para vocês, Inhotim ele é dividido, ele não é um museu muito fechadinho. Então ele tem divisões de 3 partes, 3 eixos significativos, que são essas áreas aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver, que são esses eixos aqui. Então, o amarelo, que é o eixo central, o laranja, que é o oeste, e o rosa, que é o leste. Então, como eu falei para vocês, ele não é um museu fechadinho. Então, às vezes, você tá numa trilha, que ele tem as trilhas, você tá no meio da trilha amarela, de repente, tem uma entradinha, você já vai para o outro percurso. Então, ele faz essas conexões. Então, não é nada muito fechado, tá? Aí eu coloco uma frase aqui que eu achei bem interessante, que ele fala, abusando das relações entre o interior e o exterior. Então, as arquiteturas desses espaços, dessas galerias, vão dialogar com o espaço externo. Então, com a vegetação, com toda a beleza que se encontra ali dentro do espaço. E os artistas? Essa galeria aqui é a galeria da Adriana Varejão. Ela é fantástica, você já entra com essa primeira obra aqui, que ela tem vários azulejos que são feitas de plantas medicinais e outras plantas alucinógenas, né? Enfim, né? E aqui a gente tem um lago que foi feito, ele é azul artificialmente, tá? Então foi todo um estudo feito com bactérias, com água, né? Para ele ficar dessa cor. Essa galeria do Tunga, que você fica bem de frente com um lago, então quando você chega na frente do lago, a primeira coisa que você vê é essa parte dessa obra do Tunga, em que vai ter mistura de vários materiais, de redes, de pescadores, enfim. E com essa cor vermelha que dá um impacto que contrasta já com o verde da própria vegetação. O Hélio Oiticica, eu adoro o Hélio Oiticica, que também vai fazer todo esse percurso em que você vai caminhando pela obra. E essa daqui que eu queria falar para vocês, porque essa obra é um site específico. Ela foi feita, projetada para esse lugar. Então, como que o artista fez? Ele pegou essas vigas de ferros velhos que estavam lá na região e ele fez uma piscina aqui de concreto. Então, ele colocou concreto lá e com guindaste eles iam jogando essas vigas nessa piscina aqui. Meio que como se fosse Jackson Pollock fazendo a sua action paint lá, jogando a tinta assim, ele vai fazer com essas vigas. Como essas vigas elas vão sofrer realmente uma ação do tempo, aqui nesse espaço, além de sofrer essa ação do tempo, ela se torna uma grande obra ao céu aberto, né? Só não pode ir quando começa a chover, porque daí tem alguns probleminhas ali, né? Que vai atrair os raios, então não é muito interessante. Mas essa obra, ela tem esse contexto do próprio material, que era descartado, e ela acaba saindo desse lixo, que era o descarte desse material, e se torna uma obra de arte. A Yoko Kusama, eu amo essa artista, ela fez, essa obra chama-se O Espelho de Narciso. Então, elas são várias esferas, né, que faz essa referência do espelho, e ela em cima de um edifício, assim.
Bem interessante. E essa do Vic Muniz, que eu acho a mais forte dentro de todas as obras aqui. O Vic Muniz, ele vai fazer essa obra em 2002 e ele faz... O Vic Muniz, ele tem uma característica já de produzir obras com materiais descartados, enfim, e ele vai fazer essa fotografia, né, uma foto aérea, de uma cidadezinha próxima a Brumadinho, próxima ali, e ele vai fazer as incisões, as pinturas ali. As pinturas não. Ele vai fazer as escavações com escavadeiras e depois ele vai com uma pazinha para acertar os espaços e depois ele vai fotografar. Isso é bem interessante porque mostra como que funciona esse processo dessas mineradoras ali em torno de Brumadinho. Essa é uma outra imagem do mesmo artista, né, que vai pegar elementos aleatórios, elementos que não vão trazer uma conexão, né, muito questionadora, mas ele vai trazer uma questão mais minimalista. Tá? Essas obras do Vic Muniz, ela é uma obra que ela vai dialogar também com essa questão ambiental. Então, eu acho interessante a gente pensar que nesse contexto, assim, em 2002, esse artista já produziu uma obra retratando essa situação. Não havia uma intenção em colocar, ai, nossa, vamos questionar as escavadoras, as mineradoras, nada disso. Mas é um registro de como que fica esses espaços. O Vic Muniz, ele tem uma obra, um conceito dentro de um ativismo político, social bem forte. E essas imagens, essas obras dele aqui, ela vai trazer essa pegada desse ativismo mais social e até o mesmo impacto ambiental. Pessoal, eu trouxe essa imagem, essa obra aqui, essa questão do Enem de 2016, que é uma obra de arte que foi tirada lá de Inhotim, né? Então, pensando em toda a questão, né? Pensando que no Museu de Céu Aberto, você pode interagir com as obras. Ela não é algo fixo, né? Você não faz uma obra e fica ali só admirando, você interage. Pensando nessas possibilidades, eu trouxe essa questão para a gente analisar. Então, a origem da obra de 2002 é uma instalação seminal da obra de Marila Bardot, apresentada originalmente em sua primeira exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, em BH. A obra consiste em um convite com a interação do espectador, investigando compor a palavra e sentença e distribuí-la pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica, ou será ao contrário, e à disposição do espectador encontra-se em utensílios de plantio, terra e sementes. Para abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um pequeno galpão, colocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1.500 letras vasos produzidas pelas cerâmicas que funcionam no Instituto de Inhotim, em Minas Gerais, num processo durou vários meses e contou com a participação de dezenas de mulheres da comunidade do entorno a plantar palavras, semear ideias e o que nos propõe o trabalho, no contexto de Inhotim, onde a natureza e a arte dialogam de maneira privilegiada. Esta proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. Esse é um trecho retirado do site do Museu de Inhotim, falando da obra dessa artista, em que há uma participação do indivíduo, do espectador com a obra. Então, não é uma obra em que, como nos museus tradicionais, você não interage. Porque a arte contemporânea, ela traz essa interação com o indivíduo. Ela não é mais uma obra que é sempre retilínea, sempre vou agradar aos olhos. Então, ela é uma obra que vai entrar em questionamentos. Ela vai fazer com que o espectador participe daquilo. E, pensando na questão, vamos interpretar aqui. Ele fala assim, a função da obra de arte tem como possibilidade experimentação de construção, pode ser constatada no trabalho de Marila Bardot. Por quê? A letra A, o projeto artístico acontece ao ar livre? O observador da obra atua como seu criador? A obra integra-se ao espaço artístico e botânico? As letras, vasos, são utilizadas para plantio de mudas? As mulheres da comunidade participaram na confecção das peças? Bom, dentre todas essas questões aqui,
A que mais vai se adequar é a letra B, porque o observador da obra atua como criador, ou seja, ele pode formar palavras, ele pode manipular esses vasos, então ele trabalha como criador também da imagem. Então, pensando aqui na obra da própria artista e com o espaço de Iotim não é mais aquele espaço em que você não interage. Todas as obras ali, ela vai interagir, não só com o espectador, mas com o meio que ele está, com a natureza, enfim. É um lugar fantástico a ser visitado. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Tchau!